advocacia. Hoje estamos de volta com a nossa segunda edição do podcast Esperança. E hoje o nosso tema é M de Mulher, Mulheres na Advocacia e na Política de Ordem. E eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas, duas mulheres maravilhosas, advogadas, extremamente atuantes em política de ordem, a doutora Yolanda Macedo, que eu tenho o prazer de dizer que é nossa presidente da Associação Piauiense da Advocacia, da APAC. Seja bem-vinda, doutora Yolanda. Obrigada. Doutora Bianca Monte, advogada, aguerrida, que muito atuante na política de ordem. E é com elas duas, mulheres maravilhosas, que hoje nós vamos iniciar o nosso bate-papo sobre a nossa atuação feminina na advocacia, né? E me apresentando, eu sou Larissa Nascimento, vice-presidente da APAC e advogada também recente, mas bem atuante em política de ordem. E estamos aqui para dividir as nossas experiências. Meninas, quando falamos aqui sobre o tema, fiquei pensando aqui no como a gente poderia iniciar, né? Eu acho que, para além da advocacia, esse tema, mulher em política de ordem, eu acho que é o forte aqui hoje. O meio político sempre muito masculino, né? É um lugar predominantemente masculino, e eu vejo e vi muito, principalmente nessa eleição de ordem, foi minha primeira eleição, vocês já vêm de outras eleições, mas eu vi o quanto a advocacia feminina cresceu dentro da ordem, e o quanto que a participação feminina cresceu dentro da política. E quantas lideranças femininas, né? Temos aqui a presidente de uma associação de classe mulher, né? E eu queria ouvir de vocês, doutora Yolanda, queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi essa sua ascensão dentro da APAC, e hoje, como conselheira seccional, como está sendo essa carreira política, como você se sente, como começou, divida com a gente. Tá certo. Inicialmente, né, eu queria aqui fazer um reconhecimento à doutora Bianca Monte, que foi diretora da APAC na primeira gestão, né, fundadora da APAC, uma das fundadoras, e foi grande fonte de inspiração. A Bianca vai falar aqui mais à frente da sua experiência na política de ordem, mas eu destaco aqui, Bianca, a sua inspiração para quem estava começando ali em 2021, no meu caso, né? Para aceitar o desafio, você já vinha de outras eleições, você já vinha de uma vivência de política de ordem que, apesar de ter sido um pouco mais difícil lá naquele começo, né, não te levou a desistir. E eu parei para pensar, poxa, se tem tantas mulheres que aceitaram um projeto, que já vinham de uma trajetória que não é a ideal, mas foi a que viveu, né? E aí eu digo aqui, não é ideal não por causa dela, mas por circunstâncias alheias, pessoas alheias. E ela não desistiu, pelo contrário, ela está enfrentando um novo desafio, né? Por que não iniciar nesse projeto? E você foi uma das pessoas que me inspiraram, doutora Jéssica Tuani, à época também, duas grandes advogadas, Larissa, que eram ali, para mim, a referência na política de ordem sendo mulheres, né, advogadas. E aí foi um convite, e aí eu estava até falando aqui há pouco com a Bianca, no bastidor, quão difícil é para as mulheres ingressarem na política de ordem. Muitos questionam ali, quando a mulher está num painel, dando ali sua vivência prática na advocacia, na política de ordem, de vida, e as pessoas questionam, será que não foi um homem que botou ela ali? E não pelo mérito dela. Mas eu vou dizer para vocês, apesar de o meu mérito existir, eu só consegui ingressar na política de ordem através da APAC porque um homem me convidou. E assim, é triste, né? Porque, poxa, eu convivi com outras pessoas na política, mas foi aquele homem, o doutor Ian Cavalcante, que me enxergou ali um potencial verde, mas que poderia desenvolver, né? E estamos aí até hoje. Foi a APAC que me trouxe a oportunidade de conhecer a advocacia do Piauí. Nós viajamos muito, fizemos muitos cursos, fizemos muitas amizades, conhecemos muitas pessoas. E tudo isso, essa aproximação com as lideranças, e aqui eu falo em nome do Dr. Raimundo Júnior, né, que foi uma grande liderança nos últimos 3 anos, que uniu a advocacia e foi um dos grandes fomentadores da APAC, que me trouxeram até aqui hoje como tanto presidente da associação como conselheira seccional. E, assim, não é fácil, né? A minha experiência, apesar de curta, né, 3 anos, pouco mais de 3 anos, me mostra que é difícil mais ainda para mulheres. E aí eu venho de uma minoria, né, negra, e
que não sou de classe abastarda. Não tenho, fui a primeira advogada da minha família, para vocês terem noção. E sem tradição na advocacia é um pouco mais difícil, né? A base é a mesma, é o estudo, mas, querendo ou não, você conhecer as pessoas, né? E saber transitar, ter aquela segurança que, infelizmente, algumas pessoas já têm do berço, é mais difícil. Mas não é impossível, a gente está aí na humildade, no trabalho, no estudo, tentando alcançar e, obviamente, se inspirando em pessoas que já construíam e mostram que é possível. E aqui temos a doutora Bianca Monte como um grande exemplo e muito me orgulha, Bianca. Você está aqui, vivendo o que você viveu, trazendo a sua experiência e ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito emocionada com as palavras da doutora Yolanda. Não foi uma trajetória fácil. No começo, eu já tenho 9 anos de advocacia e de vida política. No primeiro ano de advocacia, eu já recebi um convite para fazer campanha e para ser mais ativa ali dentro da ordem. Também foi um convite feito por um homem, o que é, assim, triste, né? Não é o que a gente espera aí para o nosso futuro, né? Eu espero que no futuro venham indicações femininas, que as mulheres se apoiem, que as mulheres se encorajem. E essa vivência, esse não desistir, Yolanda, é exatamente isso, de passar motivação e encorajamento para as pessoas. No começo eu tinha 2 grandes dificuldades, por ser mulher e por ser jovem. Então eu sofri muito no começo, eu cheguei até a cortar o cabelo para ficar mais velha, colocar um óculos mais preto ali para tentar passar autoridade. Esse caminho foi bem difícil, esse começo, mas aceitei o desafio de ser presidente do Conselho Jovem. Foi uma experiência muito enriquecedora na minha vida, gostei demais de construir os projetos pioneiros. Meu primeiro token foi um projeto da nossa gestão e vários eventos jurídicos, enfim. E agora eu estou nesse novo desafio à frente da CAAP, né, do Conselho Fiscal da CAAP e também coordenadora da pasta da mulher. Né, um desafio aí que muito me orgulha, né, não foi, como eu falei no começo, não foi uma trajetória fácil, eu não consigo falar sem me emocionar, né, porque a gente sofre muita pressão. A política de ordem, ela é uma grande escola, ela mexe em todos os aspectos da nossa vida. E como uma grande escola, a gente tem que tirar os ensinamentos dela. Eu me sentia desafiada, mas me senti muitas vezes incapaz por acreditar que as pessoas não confiariam ali no meu trabalho por ser mulher e por ser jovem. Essa insegurança acabou que deu uma ansiedade severa em mim. Eu cheguei a engordar 20 quilos, né? Mas com grandes amigos, queridos, que disseram, você pode, você é capaz, você é uma mulher, a mulher ela já nasce com aquela força. Então você tem que ser forte, você tem que se superar, você tem que lutar pelo que você acredita. E foi nessa perspectiva que eu resolvi voltar para a política de ordem, voltar a lutar pelo que eu acreditava, por novos projetos para a advocacia piauiense e ressignificar a minha vida também, né? Como esse aspecto de saúde que a gente tem que trazer para a política também. Porque existem 3 pilares, meninas, que eu aprendi. 3 pilares para a vida. O primeiro é a nossa saúde. Segundo é a nossa família, porque é aquela dedicação intensa ali dentro da OAB, dentro dos projetos, reuniões intensas, tem que ter um apoio, né? Compreensão. A gente acaba ali, às vezes, deixando de... São abdicações. São abdicações que não tem como... Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa. Então, você tem que andar ali, a sua saúde bem alinhada, a sua família bem alinhada, para que o seu trabalho cresça e flua e apareça. É isso. Eita, Bianca! Então, são esses 3 pilares aí que a gente não pode deixar. Porque se a gente falhar em um deles ou alterar essa ordem,
a gente vai ter problemas. A gente vai Isso aí fracassar nos política outros. me trouxe, a vivência me trouxe. Eu aprendi as duras penas, mas eu aprendi. E o ensinamento bom é aquele que se passa para frente. Com certeza. E o seu relato me emocionou também, Bianca. Eu tô aqui segurando, que eu sou péssima para chorar, mas mas sim, toda vez que eu escuto relatos de mulheres tão fortes, a Yolanda é minha parceira, aqui a gente tá bem próxima no dia a dia, né? Eu tenho uma admiração também por você, desde que eu cheguei, tô há um ano só, tô iniciando, assim, vocês já têm uma bagagem em política de ordem. Apesar de eu ter 6 anos de advocacia, eu nunca tinha me envolvido com isso. Então, um ano também vim através do Ian, né? Vim nesse braço masculino, que foi quem abriu as portas. E assim, é fantástico, porque eu quero, inclusive, ressaltar isso aqui. Esse homem que abre portas para mulheres. Para mulheres serem mulheres que representam as mulheres. Por quê? Porque eu ouvi um dia desse de uma pessoa muito importante dizer: não adianta ter o cargo como mulher se você não representa as mulheres. Por quê? Porque às vezes você é uma mulher que está ali para falar, para ser a voz masculina. Para reproduzir discurso masculino. Então, o Ian abriu portas para mulheres que têm discursos femininos e que abrem portas para outras mulheres, e que sejamos essas multiplicadoras, né, de portas abertas, que é isso que a gente aprende todo dia na nossa vivência, que a gente desconstrua que esse lugar só vai poder ser oportunizado por um homem. E que a partir de agora, que a gente use os nossos espaços que hoje temos, graças a uma luta, a um trabalho árduo, que foi sim essa campanha de 2024, que graças a Deus tivemos êxito, mas trabalhamos muito. Nós três aqui, cada um aqui viu a vivência da outra dentro do comitê, nos eventos. Mulheres, né? E com força de mulheres. Movimento de mulheres ali, Isso. o Elas por Elas, né? Sim, com certeza. Então, para você ver, a força feminina. Talvez se não tivesse aquela força feminina, aquela vontade adesão. da mudança. Talvez das não mulheres. nem estivéssemos nos lugares que estamos, porque os lugares seriam ocupados por homens, como naturalmente acontecia, né? E hoje a gente pode vivenciar historicamente isso mudar dentro da gestão, né? Ver tanta mulher ocupando lugar. E eu acho que isso vem muito da construção de base, né, Bianca, Larissa? O nosso grupo ele é muito feliz nesse aspecto, porque nós temos grandes lideranças, né? E aqui, resumindo hoje, na pessoa do Dr. Raimundo Júnior, que é o presidente da OAB, Sim. que nós fizemos parte do grupo liderado por ele na campanha de ordem e nos últimos 3 anos, né? E ele representa o que as pessoas que estão no grupo acreditam. Sim, né? Exatamente. Então, se não adiantaria ele querer mulheres no poder e ele não poder colocar mulheres no poder. Exatamente. Ele conseguiu resumir, né? A gente conseguiu representar nele a vontade de um grupo de homens e mulheres. De homens e mulheres, que exatamente. querem estar na política de ordem, mas com igualdade de oportunidade, né? Sim, e a Bianca falou uma coisa que foi... eu me emocionei a partir dali com todo o resto que ela falou, que foi acreditar. Eu acho assim que quando você disse que o que ele fez continuar, voltar, foi porque era nisso, você que precisava lutar pelo que você acredita. Isso é muito forte, isso fala muito no meu coração, porque toda essa trajetória, para eu olhar para a política de ordem com esse lugar de que eu poderia estar, é porque eu acreditei em um projeto. Sim. E o Dr. Raimundo Júnior não tem como não falar dele, porque ele nos deu essa possibilidade de crer novamente. Olhar para ele era olhar para a oportunidade, que a gente ia ter espaço e que ele cumpriu com tudo que ele realmente falou. Eu não vou falar nem de promessas, que não foram promessas de campanha, mas é o propósito dele também. Ele cumpriu com o próprio propósito, que se encontrou com os nossos e fez tudo isso acontecer. E o interessante, eu converso muito com ele sobre pautas femininas, e ele é um grande incentivador. Ele fala, olha, eu acho que falta para as mulheres a união, e realmente falta. Se a gente parar para refletir, porque assim, claro que a gente teve crescimento social, político, econômico, mas a gente também tem que ver onde que a gente está errando, porque a vida é isso mesmo, de erros e acertos. A gente não pode colocar tudo na história, é estrutural. Na minha visão,
Concordo. Tudo é evolução e tudo é crescimento. Sim, com Onde certeza. que nós, mulheres, estamos falhando para não termos a visibilidade que nós sonhamos? Porque ainda falta. Ainda Sim, falta muito. bastante, falta muito. Então, Tem eu muito acho que caminho. falta essa união. E temos uma esse- responsabilidade nisso, né? Uma Exato, cota de exato, responsabilidade. Isso. Exato. Então, eu acho que falta união, falta a gente pegar na mão da outra, se colocar no lugar da outra, porque empatia é o ponto-chave. Sim. Nós temos objetivos semelhantes, mas realidades diferentes. Sim, Tem exatamente. aquelas que não são mães ainda e tem aquelas que têm uma dupla jornada. Então, é nessas realidades que a gente tem que se apoiar, se colocar no lugar da outra e acreditar no trabalho dela e indicar Confiar. ela e confiar. Eu acho que falta. Também Show de acho, bola. Eu tenho um maravilhoso. desafio pra vocês. E aí eu vou começar o desafio pra vocês entenderem. Eita, surpresa, gente. Não foi combinado. Pra gente trazer aqui, todas nós nos elogiamos aqui nessa roda. Mas pra gente trazer uma advogada da política de ordem que a gente admira. E aí é o momento da gente estar promovendo as colegas da Claro. gente, né? E dando exemplo. Dando Eu exemplo. começo aqui com a doutora Noélia. Pra mim, é uma grande advogada. E eu me espelho pelos pontos em comum que eu tenho com ela. Ela também não é uma advogada que veio de berço, né? Não tem aquelas pessoas que já eram advogadas na família. Ela foi uma das primeiras, né? Não tinha um grande nome de escritório, né? Uma grande carteira de clientes e tal. Mas ela construiu, né? E a doutora Noélia é uma advogada super influente nos tribunais que ela atua. Respeitadíssima, uma pessoa que é convidada a dar sua opinião nas implementações de políticas, por exemplo, na perspectiva de julgamento de gênero, né? Exatamente. Julgamentos sob a perspectiva de gênero no Tribunal do Trabalho. E isso, para mim, já é o ápice de uma carreira jurídica que uma advogada pode ter, né? Ela ser convidada a, com a sua experiência e autoridade, trazer uma contribuição muito valiosa e respeitada, né, no meio jurídico. Então, a doutora Noélia Sampaio é uma advogada que eu me inspiro, me orgulho muito de tê-la na OAB, de ser do Piauí e acredito que ela vai alcançar ainda muito mais na trajetória dela, profissional, pessoal, porque ela só tem a contribuir com a nossa profissão e continuar sendo exemplo para nós mulheres. E vocês? Pode falar. Eu gostaria de trazer a doutora Cláudia Martins, que é a Maravilhosa. nossa ouvidora hoje. Eu admiro muitíssimo ela, porque como eu falei, da questão das realidades. Nós temos idades diferentes e a gente se dá super bem. Eu admiro muito a mãe, a mulher, a esposa que ela é. Ela é mãe por meio da adoção. E, nossa, uma mãezona. Acredito. Ela é uma esposa dedicada. O esposo dela também é um amigo querido. Passou por um problema de saúde que eu pude acompanhar. E ela sempre ali cuidando da família, como eu estou falando para vocês, mas sempre buscando a saúde dela. Ela é muito preocupada. Ai, porque minha pressão tá alta. Ela, para mim, é a pessoa que tenta equilibrar os pilares que eu falei. Da saúde, da família e do trabalho. E também conheci ela, ela era de grupos políticos diferentes do meu, mas mesmo assim a gente não confundiu as coisas, que eu acho que tem que ser assim, independente do que a outra acredita, de um modo de gestão A ou B, a gente tem que manter a amizade, manter as relações, saber separar as coisas. É assim que a gente cresce e é assim que a gente se empodera. Então, a Cláudia, eu conheci numa realidade de grupo diferente, depois a gente se alinhou ali no mesmo pensamento de gestão, mas eu acompanhei toda essa construção. Para mim, ela é uma mulher incrível, é uma amiga querida, ela é um exemplo. E você? Olha, esses dois nomes são maravilhosos, realmente. A Noélia foi a primeira pessoa que eu pensei imediatamente, porque a Noélia, ela é uma referência para nós, principalmente nós, mulheres negras. A Noélia abriu um lugar que jamais na história alguém ousará ocupar, a não ser por uma pessoa negra, né? Ela nos deu esse lugar ela chegou lá, tem lugar pra gente lá também.
E aí abre essa esperança, né? Que é uma luta. Todos os dias a gente luta para ter o nosso espaço. Como mulher, e também como mulher negra. Então, ela é uma referência. A Cláudia, também sou suspeita a falar, porque eu adoro a Cláudia, assim, tenho uma admiração por ela incondicional. Ela é realmente uma pessoa, assim, admirável. Que em torno do trabalho dela, da gestão dela como mãe, como esposa, ali como amiga também, tudo que ela consegue. Foi gestora do comitê na campanha. Sim. Então, ela é maravilhosa. Mas enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando em quem eu falaria. E teve uma pessoa que eu conheci recentemente, assim, já conhecia, mas estou tendo o prazer de trabalhar com ela praticamente que diariamente e venho construindo uma admiração incondicional por ela, por isso, por ser uma mulher também assim de pulso firme, sabe? Danada, como diz a história. Eu olho para ela e disse, é isso, é sobre isso que eu estou falando, que é a doutora Rossana Diniz, que é minha diretora hoje na ESA. E eu já conhecia a Rossana, mas estar com ela nessa convivência tem sido assim maravilhoso, porque ela tem essa postura, esse lugar que ela sabe que é dela, sabe? E que não tem no mundo quem tire ela dali, porque ela sabe quem ela se conhece a ponto de não precisar nem que alguém a coloque em algum lugar. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim, sim. Ela se posiciona nesse lugar que não tem quem tire. Quem é que vai dizer que não é, entendeu? Porque ela sabe. Ela sabe o quanto que ela estudou, o quanto que ela se especializou, o quanto que a experiência dela trouxe, o nome dela. Hoje o nome dela é, sim, um dos maiores nomes da academia do estado do Piauí. E então, assim, eu venho a cada dia admiro mais em um contexto diferente, vejo ela como uma super mãe também, então estou tendo o prazer de conhecê-la também como mãe, convivendo com os filhos dela dentro da ESA. O marido dela, que é uma referência também, professor Eduardo Diniz, que já foi presidente da ESA, diretor da ESA por 2 vezes, um professor extremamente renomado. Então, toda uma construção que ela tem, familiar e profissional, que é, sim, admirável. E eu só tenho gratidão a ela por estar me ensinando tanto. Inclusive, sempre tá, né? A gente às vezes chega num lugar meio assim, aí a gente vai assim, Mantém a postura, eu porque também, a postura é sua. Ela fala, eu falo atrás, é isso mesmo. Porque ela traz esse ensinamento de posicionamento, uma mulher posicionada. E isso tem me ensinado bastante. Então, admiração total por essa mulher. Meninas, muitíssimo obrigada. É sempre um prazer estar com vocês. Essa troca é muito importante. A gente se fortalece, se renova e se valoriza também, né? Sim, é sempre com bom a certeza. gente se reunir e trazer temas que a gente sabe falar, sabe, da nossa vivência, mas que acaba contribuindo para muito mais pessoas aí que vão Exatamente. aprender um pouquinho com a gente também. Foi Então, ótimo. obrigada. Obrigada. Muito obrigada também, menina. Quero agradecer por sempre ter essa oportunidade de conversa com vocês. A gente sempre faz isso na oportunidade que temos. Mas hoje em especial também. E que foi maravilhoso ouvir a experiência de cada um de vocês, essa troca aqui. Se deixar, gente, a gente fica aqui 3 dias e ainda não esgota a pauta. Mas é isso. Quero agradecer, né, as meninas, a oportunidade, a APAC, que está sempre trazendo e abrindo esse espaço de discussão e fala para nós mulheres e para toda a advocacia.